Olá, aqui é a Solange Mata Machado, mais uma vez com vocês, para a gente falar de um assunto super atual. Como é que a coerência cardíaca, ou aumentar o nosso estado de equilíbrio, pode aumentar a nossa parceria com a tecnologia? Então, eu resolvi trazer hoje para você essa discussão sobre como é que a coerência cardíaca daqui para frente se tornará cada vez mais importante dentro dos ambientes organizacionais. O que ela pode trazer em termos de colaboração e parceria com a própria inteligência artificial. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um pequeno grupo de slides que eu preparei para a gente começar essa discussão. Eu tenho tido uma série de perguntas, indagações das pessoas preocupadas com a entrada da tecnologia dentro dos ambientes organizacionais. E, na verdade, eu acho que quanto mais nós, seres humanos, desenvolvermos as nossas capacidades, porque ainda a gente não conhece totalmente e não desenvolve, quanto mais a gente aprofundar nos estados de homeostase, de equilíbrio, os estados na qual a gente entra em coerência, maior será a nossa colaboração com a inteligência artificial e com as tecnologias, maior será a nossa capacidade. E não é só isso, porque além de nós aumentarmos a nossa capacidade cognitiva, os caminhos neurais da nossa capacidade cognitiva são os mesmos caminhos neurais da nossa saúde, bem-estar, inteligência emocional. Então, mais uma vez, é necessário que cada vez mais a neurociência se aproxime das empresas para que a gente aumente esse grau de parceria e maximize os resultados de soluções inovadoras dentro das empresas. Então, aqui eu começo a falar para vocês de como é que isso pode acontecer. Gente, é incrível, mas praticamente há 14 anos atrás, a gente nem falava de inteligência artificial, era algo surreal, era ficção científica, né? Alguns poucos visionários cientistas, como Ray Kurzweil, que foi um dos pioneiros no estudo, na visão do futuro, com a participação da inteligência artificial. Se vocês não conhecem Ray Kurzweil, ele foi um dos fundadores da Universidade da Singularidade, é um cientista, ele faz parte do grupo de diretores tecnológicos do Google como um grande pesquisador, e ele vem falando isso há muito tempo. Então, vejam que o crescimento da inteligência artificial nesses últimos 10 anos é algo absurdo. Só para vocês terem uma ideia, em 2022, a McKinsey fez um levantamento sobre o uso da inteligência artificial dentro das empresas e notou que apenas 35% usavam inteligência artificial em pelo menos uma função. 2 anos depois, 72% usam inteligência artificial, e eu trouxe um outro relatório para vocês verem, que é do BCG, Boston Consulting Group, a diversidade de aplicação que hoje é disseminada dentro das empresas. Então, o futuro está indicando que cada vez mais nós precisamos sermos parceiros da máquina e não temermos a máquina e não deixarmos que a máquina seja soberana. Porque se a gente deixar, eu estou ligando meu sistema de sobrevivência, medo. E no medo eu congelo. Se eu congelo, eu não ativo as minhas capacidades superiores. E é exatamente nesse ponto que vai entrar a coerência cardíaca.
Então, uma reportagem que me chamou muita atenção, publicada em 2023, num dos principais posts, né, de tecnologia, chamado The Org, e que ela fala sobre uma VP, mais de 14 anos como a vice-presidente de recursos humanos do Google, e que ela fala que ela passa a maior parte do tempo dela entrevistando pessoas para descobrir quais as pessoas eram conscientes. Isso me chamou super atenção. Falei, poxa, então quer dizer que essa parte da neurociência começa a se tornar importante numa entrevista no Google? E é isso que ela fala. Por quê? Porque quanto mais as pessoas são conscientes de que como pensam, como sentem e como agem, maior a capacidade dessa pessoa neuroplasticamente mudar comportamentos, aprender rapidamente e experimentar com muita velocidade. Então, a autoconsciência passando a entrar na régua de busca de talentos de pessoas diferenciadas dentro das grandes organizações. E isso também está ligado com uma palestra que eu fui também participante em Portugal. Eu fiz uma parceria lá na Universidade Nova, no qual, antes da minha aula, quem apresentou foi um professor, diretor da área de O Futuro do Trabalho, chamado Gary Bowles, da Universidade da Singularidade. E o que o Gary trouxe nesse quadro foi quase que um estalo para mim, porque ele fala o seguinte: quando a gente tem aqui 4 quadrantes, nesses 2 primeiros quadrantes ele fala tudo aquilo que tem baixa complexidade e que o desafio é super conhecido, máquina vai entrar, sem dúvida, porque vai minimizar o esforço do ser humano e vai maximizar a produtividade. Quando a gente tem complexidade, mas o desafio é conhecido, então eu vou simplesmente buscar tecnologia para reconhecimento de padrões, para buscar novas soluções. Então, uma parceria com a máquina. Quando a gente vem para o lado direito, é quando a complexidade do desafio é grande. Eu não tenho mais as referências do passado, então eu vou precisar usar fundamentalmente minha criatividade e minha intuição para poder gerar fundamentalmente inovação. Então, quando o desafio é novo, complexo, difícil, eu, ao entender, usando a minha cognição, colher informações, a máquina, esse aprendizado rápido que a gente vai fazer, eu rapidamente posso trazer a máquina como meu parceiro. E para fazer esse aprendizado, eu vou precisar ativar neuroplasticamente essas áreas pré-frontais, que é o nosso mindset de crescimento. É a neuroplasticidade. Mas quando eu estou neste quadrante, que é não sei o que aconteceu, nunca tive referência, mas sei que é urgente, emergente e eu tenho que resolver. Aí é o homem. Aí é a nossa criatividade. Aí é quando nós vamos entrar com o uso da inteligência do coração, ou seja, estados de coerência, estados nos quais o nosso grau de ressonância cérebro-corpo começam a ser ativados nos mesmos níveis quânticos. E isso vai fazer com que nós acessemos capacidades de cognição máxima e entrar em estados de flow. Então, vejam que daqui para frente, cada vez mais, a gente vai trabalhar nesse lado direito dessa equação. E é por isso
que os estados de coerência começam a se tornar cada vez mais importantes. Esse gráfico é um relatório de 2023 do BCG, Boston Consulting Group, que ele faz todos os anos uma enquete, uma pesquisa sobre as 50 maiores empresas inovadoras do mundo, e ao ter uma quantidade enorme de dados, eles conseguem consolidar e indicar tendências. Então, nesse relatório, ele traz a participação da IA já dentro das empresas. Então, vejam que aqui, o verde escuro era 2018 e o verde claro já é 2022. O relatório é de 23, mas a coleta de dados é 22. Então, vejam o quanto a IA cresceu dentro das empresas. Aqui é para decisões estratégicas de investimento. Aqui, identificar temas, domínios, tecnologias para inovar, tendências. Aqui, revelar tendências e atividades dos competidores, inteligência competitiva. Decisões na própria escolha do portfólio de inovação, onde investir, onde testar, onde prototipar, tudo isso controlado por uma inteligência artificial. Nesse, identificar parceiros externos com potencial de inovação, ou seja, mapeando os ecossistemas existentes, e aqui gerar inputs que suportam o processo de ideação. Já começa a entrar no nosso campo de gerar ideias, e cada vez mais eu vejo que a geração de ideias não é o mais importante num processo de inovação, mas sim a nossa capacidade de entender com profundidade os desafios complexos. E é exatamente nesse ponto de ideação, em cima daquele arquivo já existente, é que a inteligência artificial entra, mas não entra no entendimento, no mapeamento aprofundado dos desafios que nós estamos vivendo. Então, a coerência cardíaca, ela está vindo para maximizar a parceria com a máquina, ao mesmo tempo que ela traz saúde mental para os colaboradores. Gente, isso daí é o caminho. E é tão difícil a gente explicar isso nas empresas, que quando eu começo a falar nas empresas de neurociência, há uma relação quase que imediata com segurança emocional, super importante, mas não é basicamente ativação dessa capacidade. Então, a saúde, a segurança social, emocional do colaborador é um default, é necessária. Mas a coerência cardíaca é que vai nos trazer e ativar essas capacidades, que são capacidades únicas do ser humano, que ao criar uma ressonância, uma vibração ressonante entre dois órgãos do nosso corpo, eu ativo capacidades cognitivas fora do normal para resolver os desafios que nós temos. Então, vejam, quando a gente está em coerência cardíaca, que é a porta de entrada para os estados de flow, o processamento das informações é muito mais rápido. O cérebro, essa área pré-frontal, ela aumenta sensivelmente o número de informações processadas por segundo. E aí, eu começo a ser parceiro da máquina, né? Em estados de coerência, eu também ativo muito mais a minha criatividade, muito mais a minha intuição, e estou equilibrado, porque eu tenho autorregulação emocional. E nesse quesito, só o homem tem. A máquina não tem esses atributos e essas capacidades. Mas, por outro lado, a máquina sempre terá um processamento mais rápido e reconhecimento de padrões. Até hoje,
em cima de dados coletados que vieram do passado. E isto, sem dúvida, é uma capacidade única que a máquina vai trazer para a gente. Porém, nós temos de cada vez mais maximizar e aumentar essa parceria com a máquina, sem medo. Por quê? Porque à medida que eu entro nos processos e nas práticas de coerência cardíaca, eu estou aumentando sensivelmente capacidades que a máquina, até onde se sabe, até hoje, não será capaz de substituir o homem. Criatividade, intuição e a todo o lado emocional, que vai ser o grande contribuição da nossa capacidade de autorregulação. Então, vamos lá. Aumentar o nível de colaboração homem-máquina dentro da empresa para que a gente tenha níveis de coerência mais presentes no dia a dia, interfaces mais amigáveis. Porque se eu tenho de continuamente estar ali, né, buscando coisa, informação, que é o que eu vejo, né? Grande parte das informações dentro das empresas estão esparsas. Então, você tem que buscar num sistema, buscar no outro, falar. Quanto mais coeso, fluido for o sistema e integradas as informações, maior será a minha capacidade de atenção plena. E é a atenção plena que ativa essa área pré-frontal. E se eu estou em estados de equilíbrio, focado, atento, maior a propensão no estado de coerência e a entrada em flow. Feedback imediato e adaptação rápida, ou seja, quanto menor a dispersão, a desatenção, a interrupção, maior será a minha ativação pré-frontal. E se eu estou em estado de equilíbrio, maior a propensão para entrada em flow ou estados de coerência. Personalização e adaptabilidade. De novo, se eu tenho um sistema que ele conversa comigo fluidamente, ele sabe as minhas preferências, eu tenho como trabalhar de uma forma personalizada e reconhecendo os meus talentos individuais, eu estou minimizando enormemente os esforços de dispersão, de desatenção, de interrupção e focando. Quando eu foco, eu estou praticamente aumentando o meu grau energético, colocando mais energia e mais foco naquilo que eu estou fazendo. E é a entrada para os estados de flow, os estados de coerência que levam a flow. Então, de novo, minimizar distração vai fazer com que a gente foque nas informações relevantes e minimize aquele monte de cookie que vai aparecendo na nossa tela, entrada de e-mails, entrada de informações, de mensagens. Quando eu estiver nesses momentos que eu preciso de atenção plena para aprofundar não só o entendimento, mas para usar melhor a máquina, eu não posso ter uma grande quantidade de informações relevantes, porque isso causa distração. E, por último, eu preciso de autonomia e maestria. Dar autonomia para que as pessoas escolham como é que elas querem trabalhar, como é que elas querem programar ou interagir personalizado com a máquina, com o sistema, com a inteligência artificial, porque todas as vezes que eu tenho autonomia, eu estou aumentando a minha motivação. E motivação é dopamina. Dopamina
ativação pré-frontal. E isso empodera e faz com que a gente ative níveis de capacidade superiores. Então, gente, daqui para frente, nada de temer máquina. A máquina, até onde se sabe, ela não consegue desenvolver as nossas capacidades superiores, criatividade, intuição. Então, vamos aproveitar isso e vamos, de peito aberto, motivado, aumentar a nossa capacidade digital, aprendendo a ter a máquina como aliado. Nada de ter medo. Vamos em frente e muita prática de coerência para que a gente aumente os nossos estados de atenção plena que nos levam a estados de flow. E é disso que eu preciso para gerar esse mindset digital tão importante para nos tornarmos relevantes no século XXI. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês gostem desse tema. Eu adoro, super atual, e é o que eu vivo hoje dentro das empresas. E aqui, só para terminar, queria falar mais uma vez. Se não conhece coerência cardíaca e quer transformar numa prática que é de cognição máxima, e bem-estar e saúde para a sua performance, para a sua vida, entre em contato com a gente e vem fazer o programa Inner. 8 sessões online que vão mudar toda a sua vida. Então, espero vocês no nosso próximo encontro e deem feedback aí se gostaram desse tema. Então, até logo, obrigada e até o nosso próximo encontro, quem sabe na próxima live. Obrigada, até mais.